Fala pessoal, beleza? Meu nome é Adam Ximenes, eu queria falar com vocês aqui sobre livramento condicional, mas antes eu queria mandar um abraço aqui para a galera do curso Pai d'Égua, cursinho preparatório para escrivão, inspetor, policial militar, policial penal da cidade de Crateús, Ceará. Vamos aqui falar do livramento condicional com as alterações da lei anticrime, né? Pacote do Sérgio Moro, lei 13964 de 2019. Primeiro, pessoal, saiba que na execução da pena, o apenado, aquele que está cumprindo pena, ele tem alguns benefícios, né? Um deles é a progressão de regime, outro é o livramento condicional. Esses benefícios eles são analisados paralelamente. Se liga que a progressão de regime, né, quando a pessoa progride do regime mais fechado, do regime mais rigoroso para o regime mais leve, né, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ele é submetido a uns percentuais, né? Hoje são percentuais que, com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, começa do 16%, né? Quando a pessoa comete um crime que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa e não seja reincidente, aí começa de 16%, né? Mas eu não quero tratar com vocês sobre isso, sobre a questão da progressão de regime. Eu quero tratar sobre o livramento condicional. O livramento condicional é um benefício que é concedido à pessoa que foi condenada, primeiro requisito, a pessoa tem que ter sido condenada a uma pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, tá certo? Vamos começar aqui. Artigo 83 do Código Penal. Pena privativa de liberdade, né? Primeiro requisito, a pessoa precisa ser condenada a pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos. Pois bem, pessoal, vocês vão perceber que o livramento condicional ele tem três escalas, certo? A pessoa, em determinada situação, só vai ser exigido para que seja concedido o livramento condicional dessa pessoa, somente vai ser exigido o cumprimento de 1/3 da pena, né? Mais de 1/3 da pena, quer dizer, se a pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 6 anos, dela somente vai ser exigido que ela cumpra 2 anos e 1 dia, certo? Nesse caso, como ela cumpriu mais de 1/3 da pena, seria concedido o livramento condicional para ela. Para outras situações, será exigido uma escala de metade, mais da metade do cumprimento da pena. E para outros, né, crimes mais graves, será exigido mais de 2/3 do cumprimento da pena para ser concedido o livramento condicional. Quais são essas situações? Vamos colocar aqui, né? São 3 situações, 3 escalas diferentes. 2, 3. Como eu já falei, as 3 escalas, que é importante vocês decorarem, isso aqui é o mais importante, né? 1/3, estou colocando de vermelho, 1/3. Espera aí, deixa eu colocar aqui mais, né? Porque na realidade é mais de 1/3. Mais de 1/3, mais da metade e mais de 2/3 do cumprimento da pena, para que seja concedido o livramento condicional. Pois bem, a primeira hipótese é quando a pessoa for condenada não reincidente em crime doloso.
certo? Condenado, não reincidente em crime doloso. Lá na lei também tem, mas bons antecedentes. Artigo 83. Percebam, pessoal, que a lei exige tão somente o cumprimento de 1/3 da pena se aquele condenado ele não for reincidente em crime doloso. Ele pode até ser reincidente em crime culposo. Aí dele somente vou exigir o cumprimento de mais de 1/3 da pena, entendeu? Para ele se enquadrar aqui, ele não pode ser reincidente em crime doloso, tá certo? Condenado não reincidente em crime doloso. Aí ele se enquadra aqui, tá certo? Segunda hipótese. Quando o condenado ele for reincidente em crime doloso. Deixa eu coloquei condeno. Condenado aqui em cima. Condenado reincidente. Em crime doloso. Aí dele é exigido uma situação mais gravosa. É exigido que ele cumpra mais da metade da pena para que seja concedido o livramento condicional para ele. Por quê? Porque ele já foi condenado antes, com sentença com trânsito em julgado, a um crime doloso, certo? E agora novamente cometeu outro crime doloso e está cumprindo a pena de um segundo crime doloso, tá certo, pessoal? Se ele é reincidente em crime doloso, a lei exige dele que ele cumpra mais da metade da pena para que seja concedido o livramento condicional, tá certo? E a terceira hipótese, que é a mais complexa e mais interessante, vou colocar de preto. É exigido 2/3 do cumprimento da pena para certas situações, as mais graves que o Código Penal considera aqui, certo? Que seriam os crimes hediondos. Isso está previsto no artigo 83 do Código Penal. Os equiparados, né? Equiparados, o pessoal grava TTT, né? Tráfico, tortura e terrorismo, né? Tráfico. Olha, esse tráfico aqui é de drogas. Detalhe. Tráfico, tortura e terrorismo. São os equiparados, né? Pronto. Para esses indivíduos que cometeram crimes hediondos, tráfico, tortura ou terrorismo, é exigido deles que eles cumpram ao menos mais do que 2/3 da pena imposta para que seja concedido o livramento condicional, certo? Mas, Ada, tem algum crime que não seja hediondo, que também seja exigido o cumprimento de mais de 2/3 da pena para que seja concedido o livramento condicional? Tem sim. Quais são? O próprio artigo 83 cita esse crime aqui, ó. Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Pois bem, pessoal, o tráfico de pessoas, ele não é um crime hediondo, nem é um crime equiparado ao hediondo, tá certo? Mesmo ele não sendo hediondo nem equiparado, mas por que ele não é hediondo ou equiparado? É porque não consta na Lei 8.072, né? E nós sabemos, já quem é aluno do curso Pai d'Égua sabe bem, que para a classificação dos crimes hediondos e equiparados, nós aplicamos no Código, nossa legislação penal, aplica o sistema legal, né?
sendo que somente são crimes hediondos aqueles que estão previstos na Lei 8.072. Sendo assim, como o tráfico de pessoas não consta na Lei 8.072, nem com essas alterações que a Lei Anticrime trouxe, ele não é um crime hediondo ou equiparado. Mas, para ele, eu vou exigir 2/3 do cumprimento da pena para que seja concedido o livramento condicional. Por quê? Porque o artigo 83 do Código Penal exige. Tá certo, pessoal? Tráfico de pessoas, é necessário cumprir mais de 2/3 da pena para que seja concedido o livramento condicional. Tem mais algum, Alan? Eu vou até circular aqui, ó. Colocar um asterisco aqui, porque ele não é um crime hediondo nem equiparado. Tem mais algum crime que não seja hediondo ou equiparado, que seja exigido 2/3, mais de 2/3 do cumprimento da pena? Tem sim. Vocês vão verificar que no artigo 44 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, o artigo 44 afirma que será exigido 2/3, pelo menos 2/3 do cumprimento da pena, para a concessão do livramento condicional, quando for cometido os crimes dos artigos 33, deixa eu colocar de vermelho, vou colocar de vermelho aqui, artigo 33 e parágrafo 1º. Mas o artigo 33 e o parágrafo 1º já são tráfico de drogas. Houve uma repetição aqui, né? O artigo 44 repetiu praticamente o que o artigo 83 trazia, certo? Artigo 33, parágrafo 1º, artigo 34 até o artigo 37. Mas nesse período aqui, do 34 ao 37, existe a associação para o tráfico. Que é prevista no artigo 35 da Lei de Drogas, né? Dessa mesma lei aí. A associação para o tráfico não é crime hediondo ou equiparado? Não. A associação para o tráfico não é crime nem hediondo, nem equiparado a crime hediondo. Já decidiu por várias vezes o Superior Tribunal de Justiça, né? Então, pessoal, a associação para o tráfico, mesmo não sendo um crime nem hediondo, nem equiparado, para ela é exigido o cumprimento de 2/3 da pena para que seja concedido o livramento condicional. Pois bem, pessoal, já falamos aqui da questão das frações, né? Agora vamos falar de hipóteses que não cabem o livramento condicional, tá certo? Vou colocar de azul, certo? Não cabe o livramento condicional. E aqui? Primeira hipótese. Quais são as hipóteses que não é cabível o livramento condicional? O próprio artigo 83 traz que não seria cabível o livramento condicional quando reincidente em crimes desta natureza aqui, ó. Ok? Ou seja, pessoal, o rapaz cometeu lá, o apenado cometeu um crime anterior, um crime hediondo, e novamente reincidiu em um crime hediondo. Não seria cabível o livramento condicional. Da mesma forma, se ele tivesse cometido um crime de tráfico e reincidiu na prática de um crime hediondo. Pode fazer essa mistura aqui, tá certo?
Se ele cometer qualquer desses crimes aqui e, novamente, reincidir na prática de qualquer desses 5 crimes aqui, não será permitido o livramento condicional para ele. Tá certo? Primeira hipótese, reincidente em crimes dessa natureza aqui. Segunda hipótese, reincidente em crimes dessa natureza aqui, ó. 33, parágrafo 1º, e seu parágrafo 1º, 34 ao 37. Quer dizer que se ele cometeu um crime de tráfico e novamente reincidir num crime de associação para o tráfico, não será permitido o livramento condicional? Não será, com base no artigo 44 da Lei de Drogas, tá certo? Se ele comete uma associação para o tráfico e comete uma nova associação para o tráfico, também não será permitido, com base no artigo 44, tá certo? Primeiro, segundo, reincidente em crimes daquela natureza. Terceiro, crime hediondo ou equiparado, né? Os hediondos ou os equiparados, que são tráfico, tortura, terrorismo, com resultado morte, mesmo ele sendo primário, tá certo? Com resultado morte. Rapaz, o criminoso cometeu um único crime, certo? Foi um único crime. E ele foi reconhecido que ele cometeu um crime hediondo com resultado morte. Um exemplo, homicídio qualificado, certo? No homicídio qualificado já não cabe o livramento condicional. Por quê? Porque é um crime hediondo, né? Na realidade não é nem equiparado, é um crime hediondo. E tem o resultado morte. Pronto, já não cabe o livramento condicional, com base no artigo 112, inciso 7º, a linha A da Lei de Execuções Penais, tá certo? Isso também está reproduzido no artigo 83. No artigo 83 tem idêntica proibição. E no artigo 112 da Lei de Execuções Penais também tem essa repetição, tá certo? Houve resultado morte no crime hediondo equiparado, não cabe livramento condicional. E o quarto que eu quero citar para vocês seria o cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Deixa eu apagar aqui para ver se cabe. Nos últimos 12 meses. Tá aí. Quando o preso ele é submetido a uma execução de pena, ele logo é submetido a um regime disciplinar. E ele tem que cumprir as regras da penitenciária, né? E lá, dentre as regras, se ele descumprir, ele pode vir a cometer uma falta grave, né? Sendo que a falta grave, se ele cometer esta falta grave, mesmo ele tendo tempo para ser concedido o livramento condicional para ele, ele vai passar praticamente 12 meses sem obter este benefício, né? Porque vai ser analisado se nos 12 meses antecedentes ele cometeu alguma falta grave. Esse cometimento impede que ele exerça esse direito de livramento condicional. Tá certo, pessoal? Isso aí foi até uma alteração da lei anticrime e provavelmente vai cair em prova. Pessoal, um abraço e vamos estudar aí, mesmo com essa pandemia, porque quando os concursos vierem, né, vão vir de uma forma que talvez a gente nem dê provimento, tá certo? Então, bola para frente e vamos aproveitar essa situação de restrição dentro de casa para estudar.